para vocês aqui no meu canal do YouTube. Segundo vídeo do canal sobre os Spotlights, agora do mês de agosto. Dessa vez fazendo no tempo certo. Semana que vem já temos a mudança da temporada e o começo da temporada de agosto, que é a temporada dos Novos Vingadores. E aqui é para comentar os Spotlights que vão vir. São 4, né? No mês de agosto. Vou comentar um a um para dar dicas de quais são as cartas melhores, das novas e das outras que já tem, mas estão se repetindo. A carta do passe é a filha do Gavião Arqueiro, né? A Gavião Arqueira Kate Bishop. Mas eu vou comentar dela mais quando lançar e eu vou trazer algum deck com ela. Então aqui eu vou comentar as cartas que vão vir no Spotlight. Começando com a primeira semana de agosto, da temporada de agosto. Começa no dia 6 de agosto, terça-feira que vem. Vai até 13 de agosto. É a semana do Marvel Boy. Junto com ele vem o Blob e o Red Hulk. Marvel Boy é uma carta de custo 3, poder 2. O efeito dele é sem palavra-chave, não é constante nem ao revelar. Todo turno, provavelmente no final do turno, ele vai dar mais 1 de poder para 3 cartas de custo 1 que você tenha no campo. Ele vai buffando mais 1 para 3 cartas de custo 1 que você tenha no campo aleatoriamente. Ele claramente é uma carta para jogar em praticamente 2 decks que você vai praticamente usar ele. Zul, né, deck de Kazu, e o deck de Thanos, por causa das joias, né? Você vai jogar as joias, vai jogar ele e ele vai ficar buffando as joias. De certa forma, ele resolve um grande problema que o deck de Thanos sempre teve, depois que o Dentinho e o King Jet foram nerfados e o deck de Thanos Dentinho não foi mais viável. O problema era sempre o que fazer com as joias, né? Que apesar dos efeitos delas serem bons, elas são, tirando a joia roxa, elas são 1/1. Então, muitas vezes elas ocupam espaço no campo e tem um poder muito baixo, então às vezes elas acabam atrapalhando mais do que ajudando. Aí ele vai poder buffar elas e dar uma função a mais nela, então ele provavelmente vai ser muito bom no deck de Thanos. Então quem gosta de Thanos, outras duas cartas são duas cartas de custo 6, Blob e Red Hulk. Ambos são finalizadores, né? O Blob atualmente ele joga principalmente no deck de Arisen. E o Red Hulk ele joga em alguns decks, principalmente o deck de Mil, né, que eu trouxe recentemente no canal. O deck de Milacarta ele é muito bom. Ele joga algumas versões de lixão, alguns outros decks que usa ele, mas ambos são finalizadores. Essa semana aqui é uma semana relativamente boa. Eu já tenho o Blob e o Red Hulk, então provavelmente acho que eu vou skipar, porque pra mim das cartas novas, o Marvel Boy não é tão interessante assim. Basicamente só se você gosta de jogar muito de Zul e Thanos. Aí eu recomendo você pegar ele. Mas se você não tem nenhuma das 3 cartas, é uma boa semana para jogar, porque tanto o Blob quanto o Red Hulk são finalizadores interessantes para você ter na sua coleção. Vira e mexe vai aparecer um deck com eles, então eles são cartas versáteis. Então é bom ter na coleção, porque vai que lança uma carta nova, que nem aconteceu com o Arisen, lançou o Arisen, o Blob voltou pro meta. Então é sempre bom ter os dois. Então se você não tem nenhum dos 3, é uma boa semana para gastar, apesar do Marvel Boy ser uma carta nem ruim, nem ótima. Ele é o mediano, ele vai entrar nos decks dele e fazer o serviço dele. Então ele é uma carta ok e duas cartas boas. Então é uma semana relativamente boa para você gastar suas chaves. Se você não tem nenhum dos 3, pode gastar suas chaves caso você não se interesse por nenhuma outra carta das semanas seguintes. Mas é uma semana que eu recomendo, caso você não tenha nenhum dos outros dois. Esses dois aqui. Armados é muito bom. Agora indo para a semana seguinte, que para mim acho que é a principal semana, vai ser a melhor semana, que é a de 13 de agosto a 20 de agosto. Nós temos a carta nova que é o Wicano, custo 4, poder 7. O efeito dele não tem palavra-chave também, não é ao revelar nem constante. Basicamente, se você gastou toda a sua energia nas rodadas até jogar ele, você passa dos turnos seguintes a ganhar 2 de energia a mais para jogar. Ele basicamente, para quem não entendeu, para você, por exemplo, no turno 1 você tem que jogar uma carta de custo 1, no turno 2 você tem que jogar ou uma carta de custo 2 ou duas de 1, gastar toda a energia, no turno 3 jogar uma carta de custo 3 ou 2 de 1, gastar toda a energia, e no turno 4 jogar ele. Ele é 4, então ele já gasta toda a energia do turno 4. Então, basicamente, o deck que eu mais consigo pensar nele é o deck de surfista, né? Porque pra fazer ele rodar você vai ter que ter bastante carta de custo 3, né? Pra você ter o negócio certinho.
todo mundo tá pensando em usar o Mercúrio e a Dominó, finalmente os dois vão poder ter um deck para eles, né? Que garante uma carta de custo 1, uma carta de custo 2. Aí no turno 3 você precisa ter bastante carta de custo 3 para você ter comprado elas, então por isso que eu tô imaginando ele jogando no deck de surfista, né? Então ele vai ser uma carta interessante, apesar que ele foi recentemente buffado, ele era 4/5 e agora ele é 4/7, então sempre fica um pega atrás quando uma carta precisa de buff antes dela ser lançada. Mas eu acho ele uma carta deveras interessante, provavelmente vai ser uma das cartas, não a carta mais forte, uma das dessa temporada. Agora a próxima carta, a carta do Loki. Ele é recomendadíssimo, caso você não tenha, você vai atrás dele. Ele é uma carta extremamente versátil, ele entra em muitos decks, é atualmente uma das melhores cartas do jogo. Então, se você não tem ele na coleção, muito importante ter. A Pix, novamente, ela entra parecido com o que eu falei do Marvel Boy. Não é uma carta horrível, mas ela basicamente joga em decks específicos em volta dela, né? Você praticamente tem que ter ela e ter o Mobius para se aproveitar melhor do efeito dela. Então ela é uma carta de deck específico. Então você tem uma ótima promessa, uma das melhores cartas do jogo e uma carta boa pro deck dela, né? Não joga quase nenhum outro deck, só no dela. Aí, se você não tem o Loki, eu recomendo muito você abrir essa semana para pegar o Loki e o Icano. Agora, se você já tem o Loki e não se interessou no Icano, provavelmente não é tão bom abrir essa semana. Eu vou abrir porque eu quero tanto, eu já tenho o Loki, mas eu quero o Icano e a Pixie para fechar logo minha coleção. Quanto mais cartas ter, então essa semana eu vou abrir, mas eu só recomendo fortemente se você não tem o lock. Porque se você não tem o lock é bom ter. Então se não tem o lock, abra, guarde suas chaves para essa semana aqui. Agora a semana seguinte é outra semana deveras interessante. É a semana de 20 de agosto a 27. Você tem o Speed, carta de custo 3 e poder 3. Ele é claramente para combater a carta da semana anterior. Ele e o Icano, nos quadrinhos, para quem não sabe, eles são irmãos, né? Eles, basicamente, o Wiccan é baseado na Feiticeira Escarlate e ele é baseado no Mercúrio. Então o poder dele é velocidade, por isso que é esse nome, né? Ele basicamente é 3/3. Outra carta sem palavra-chave, não é nem Alvelar, nem Ativar, nem Constante. Se você ir combando com o Wicano, se você gastou toda a sua energia no turno, ele ganha mais um. Então ele vai se buffando. Então basicamente é a run perfeita pro deck, tanto de speed com o Icano. É você jogar o Mercúrio com turno 1, Dome no turno 2, o Speed no turno 3 e o Icano no turno 4. Que aí vai rodando os efeitos, se buffando, ganhando energia, rampando tanto poder quanto energia. E as outras duas cartas são cartas interessantes, né? Então essa aqui é uma boa semana para abrir, porque tanto o Iron Lad quanto o Jeff, como uma coisa que eu falei no vídeo passado, que são algumas cartas que estão congeladas na sua respectiva pool, né? Tem cartas congeladas na pool 4, tem cartas congeladas na pool 5. O Iron Lad e o Jeff, ambos estão congelados até os desenvolvedores mudarem de ideia na pool 5. Então eles não têm previsão de cair para pool 4. Então eles sempre vão ser 6 de ficha. E os dois estarem na mesma semana é muito bom. Se você tiver 4 fichas, 4 chaves. Essa é uma outra semana boa para abrir, apesar do Speed basicamente ter que jogar com o Icano, ele basicamente vai entrar, sei lá, em deck de surfista. Por isso que eu falei do deck de surfista, né? Porque o Speed e o Icano casa bem com o surfista. Ele é custo 3, né? Então ele é uma carta que é boa, não é aquela coisa, mas ele é pro deck de surfista ele vai poder ser interessante. E as outras duas cartas são cartas ótimas para você pegar na chave, porque atualmente não tem uma previsão deles custarem menos de 6.000 fichas. Então conseguir os dois na mesma semana é muito difícil. Então se você não tem nem o Iron Lad, nem o Jeff, essa é a semana para você gastar suas chaves. Eles são duas cartas boas para você ter no seu deck, na sua coleção. Mesma coisa que eu falei do Blob do Red Hulk. Eles são cartas que, dependendo do que lançar, eles voltam totalmente pro meta. Eles são cartas extremamente versáteis, então é bom ter na coleção. E como eles são congelados no Pool 5, essa oportunidade de conseguir pegar os dois na mesma semana é muito boa. Então essa é uma semana boa para você gastarem, guardarem suas chaves. Essa é a semana do Wicano, provavelmente são as duas melhores semanas, porque o Wicano provavelmente vai ser a melhor carta e tem o Loki junto com ele. E essa semana tem duas cartas ótimas e uma carta interessante. Não é excelente, mas é interessante. Então são as duas, essa semana e essa semana são as duas melhores para gastar chave no mês de agosto. E por fim, uma semana
que é a semana mais estranha. Digamos assim, a última semana, 23 de agosto até 3 de setembro, última semana da temporada. Você tem a carta nova do Hulkling, uma carta nova de custo 6, 11 de poder. Ele é uma carta que vai ser tipo igual a Cersei. Vai ser uma carta que vai depender muito de RNG, porque o efeito dele basicamente também. Essa temporada não vai ter nenhuma carta ao revelar, quer dizer, só a carta do passe ao revelar, mas nenhuma carta constante ou carta ao revelar nova, né? Ele também não tem palavra-chave, ele vai ativar igual a Copycat, né? Quando você compra ele, o efeito ativa, e ele vai copiar um efeito de um aleatório de uma carta 6. Não é do oponente, é de uma carta 6 que exista no jogo. Tem, como disse, é uma carta que depende muito de RNG. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, dependendo da carta de discurso 6 que ele pegar. Por exemplo, ele pode pegar, por exemplo, líder. Se ele pegar o líder, é ótimo. Você vai jogar uma carta no último turno 6-11 e ainda vai copiar a carta mais forte que o cara jogou naquele turno. Então o líder seria a melhor carta para pegar com ele. Tem outras cartas que são ok, dá uma ajuda, por exemplo, pegar um Doom. Você vai jogar ele com 11 de poder e ainda vai criar mais 2 bots de 5. Então basicamente com uma carta você vai fazer 21 de poder. Então ele tem um potencial muito grande, mas ao mesmo tempo ele pode pegar um efeito muito ruim. Ele pode pegar o Destroyer, aí basicamente você não vai poder jogar ele, ele vai ser um Destroyer mais fraco que o Destroyer normal, porque o Destroyer normal é 16. Ele pode pegar a Agatha, que é o pior problema, é ele pegar a Agatha, porque ele vai estar na mão, ele vai pegar o efeito da Agatha, ele vai começar a jogar as cartas, você perde o controle do deck, então se ele pegar a Agatha é horrível. Então tem cartas horríveis para ele pegar, cartas ótimas para ele pegar e cartas que nem fede nem cheira. Por exemplo, se você não está com deck de descarte e ele pega o efeito do Apocalipse, basicamente você não vai conseguir ativar nenhuma vez, ele vai ser só o 6-11, ele vai ser basicamente uma carta baunilha. O efeito você não vai conseguir ativar, basicamente vai ser um 6-11 baunilha. Então vai depender muito do que ele pegar. Então ele igual a Cersei, é uma carta de RNG. Vai depender da sorte. Se você tem sorte com esse tipo de deck, pega ele. Se você não tem, eu nunca gostei de depender de RNG. O RNG nunca foi legal comigo, então provavelmente essa semana eu vou skipar. Apesar que eu queria muito o Cannonball, eu não tenho o Cannonball ainda. Mas eu queria pegar ele. Depois vem o Nimrod e o Cannonball. A melhor carta dessa semana, claramente, é o Cannonball. O Nimrod é uma carta legalzinha, mas ele é bem fora do meta atualmente. Ele roda no máximo no deck de Fênix, mas assim, é aquela eterna promessa. Ele é uma carta ok, mas ele é bem fácil de ser counterado, né? O combo dele é bem teleguiado, então se o cara tem Cosmo, Armor, essas coisas para te impedir, ele te impede, então ele é bem teleguiado. O combo dele, mas ele é uma carta legalzinha de ter. O problema é que ele tá numa semana assim, só o Cannonball é uma carta muito boa para você ter na sua coleção. Nem o Hulkling nem o Nimrod são, como eu posso dizer, prioridades, assim. Então você só tem uma carta prioritária e duas que depende muito do seu gosto. Como eu disse, o Hulkling ele é 8 ou 80, ele vai pegar um efeito muito bom, ele vai pegar um efeito horroroso. E o Nimrod é uma carta bem meio assim de tabela. Ele atualmente é um Tier B, Tier C. Ele tá bem fora do meta. E o Cannonball ele é bom. Então basicamente só tem uma carta boa nessa semana. Então uma semana arriscada para gastar chaves. Eu não recomendaria muito, já que tendo essa semana e essa semana para você gastar são muito mais interessantes para você gastar chaves. Então agora fazendo um ranking das semanas, as melhores semanas é essa primeiro, essa em segundo, essa em terceiro e essa aqui, comparada com as outras três, é claramente a pior semana. Apesar de ter uma carta muito boa que é o Cannonball, é claramente a pior semana do mês de agosto. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês a decidir como vocês vão gastar suas chaves e guardar suas chaves. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela atenção. Se você gosta do meu vídeo e do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer. Assiste os outros vídeos do canal. Recomenda para seus amigos para que mais pessoas assistam. Eu vou ficando por aqui. Amanhã ou depois de amanhã tem vídeo com decks e mais